O Grêmio acaba de ganhar o seu jogo. Porém, porém, tem muito porém nessa resenha. Fim de jogo na Arena do Grêmio. Grêmio 1, Bahia 0. Começando mais um conteúdo aqui pós-jogo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link está na descrição do vídeo. Vou fazer um vídeo um pouco mais curto hoje, um pouco mais sucinto, estou com por questões particulares aqui de família, saúde, enfim, não vem ao caso, mas vou tentar simplificar. E geralmente meus vídeos sempre têm pontos e contrapontos, lados positivos e negativos, críticas e elogios. Este, como eu vou tentar ser mais sucinto, por incrível que pareça, vai ser um vídeo mais negativo, embora o Grêmio tenha vencido. E essa é uma tônica de vários vídeos meus, né, de fazer o advogado do diabo, tá todo mundo eufórico com alguma coisa, eu peço calma, tá todo mundo querendo matar alguém, eu digo, não, mas calma lá, também tem esse outro lado. E nessa euforia possível depois de uma vitória que nos coloca provisoriamente na vice-liderança e nos recoloca até na briga pelo título, mas da Libertadores principalmente e tudo mais, eu vou na contramão disso, cara. Eu não fiquei eufórico. E talvez justamente até porque eu estava assistindo a final da Libertadores antes. Diga-se de passagem, né? Patético a CBF marcar no mesmo dia jogos do Brasileirão. Vá lá no mesmo dia, mas no mesmo horário, cara. Os dois jogos estavam acontecendo ao mesmo tempo. Um desrespeito com o torcedor, com as competições, enfim. Mas, cara, parecia outro esporte. Parecia outro esporte, sabe? Tipo, o nível do Grêmio e Bahia pro Boca e Fluminense. E olha que a gente já bateu de frente com esse Fluminense, não é esse o caso, sabe? Mas o jogo do Grêmio hoje não rolou. E mais uma vez aqui, eu acho que esse vídeo aqui vai girar basicamente em torno de 2 pontos. O primeiro é uma coisa que eu já falei em outros momentos. O Renato tem a mania de não jogar com meio de campo, cara. Há quantos anos a gente fala disso, né? E o próprio Renato já fez times recheados no meio de campo, com boa formação, formações mais equilibradas, com pessoas preenchendo aquele setor, com jogadas que nasciam no meio de campo. Para mim, o meio de campo é o segredo dos times. E o Renato parece que quando ganhou na sorte, então, porque ele não acredita nisso. O Grêmio com um rombo no meio de campo, o Rogério Ceni basicamente povoou o meio de campo mais que o Grêmio e já foi o suficiente para nos complicar bastante em boa parte do jogo, sabe? Eu não consigo entender, daí o Renato tira mais um atacante, bota outro atacante, atacante. Cara, isso não torna o time necessariamente mais ofensivo, né? A gente fica vulnerável, foi um show de gol perdido do Bahia, né? Tipo, bola na trave, Grando fazendo defesa. Cara, não gostei do que eu vi, não gostei. O Renato tem que repensar isso urgentemente, sobretudo se ele for ficar pro ano que vem. Não dá para pensar num time sem meio de campo. E aí, eu tava falando sobre isso com alguém esses dias, alguém que tava defendendo o Renato. Ah, mas vai botar quem? Cara, eu concordo que tem que botar os melhores jogadores tecnicamente, os mais prontos, tudo mais. Agora, tem um limite, né? Se o Grêmio tiver os 8 melhores zagueiros do mundo no elenco, e o resto for Galdino e não sei o quê, cara, tem que botar o Galdino, desculpa. Não vamos poder jogar com 8 zagueiros, sabe? Ah, mas não tem... Tem, cara. Tem os guri da base, o Ronald, não sei quem, não sei se o Ronald foi quem se lesionou, mas enfim, tem. Ah, não é tão bom. Não é, mas bota. É que nem assim, quebrou a asa do avião. Só que assim, tipo, a asa que a gente tem em reserva é muito ruim. Em compensação, né, o trem de pouso que a gente tem, aquelas rodinhas ali, são top. Ah não, então põe um trem de pouso ali no lugar. Não, cara, tem que botar outra asa. Lamento que ela não seja tão boa. Eu acho que forçando a barra é mais ou menos assim que eu vejo, cara. Beleza tentar jogar com os melhores, com os jogadores que tu confia mais, etc. Mas tem um limite, cara. Tem uma hora que assim, tipo, tá, bota qualquer pessoa nesse meio de campo, mas preenche, sabe? Nem que seja alguém se posicionando bem ali. Eu vejo a coisa mais ou menos assim, eu acho que o Renato peca muito nesse sentido e isso compromete várias vezes, comprometeu hoje, o Bahia chutou teve umas 20 finalizações, se eu não me engano, o Grêmio teve metade ou menos do que isso, né? Foi um jogo muito temerário e na minha opinião passou muito pelo meio de campo,
Tanto é que a gente jogou até com 3 zagueiros, boa parte. Isso também não torna necessariamente mais defensivo, como o próprio Renato fala. E ele tem razão, né? Só que assim como jogar com mais zagueiro não torna necessariamente mais defensivo, mais sólido defensivamente, e empilhar atacante não torna mais ofensivo, a explicação para essas duas questões é o meio de campo, cara. É ali que a solidez nasce, tanto ofensiva quanto defensiva, né? É ali que a coisa começa a tomar corpo, e que tu te expõe, e que tu empurra o adversário para dentro. E a gente às vezes joga com um meia, outro volante, aí tem 2 caras ali, e aí 2 laterais, né, fingindo que são jogando no meio, mas são laterais, e aí mais 2 caras só perdidos ali no meio. Cara, eu não consigo concordar com isso. Eu acho, não sou um grande entendedor tático, mas eu acho que passou muito por isso o sufoco demasiado de hoje. E a segunda coisa para fechar o vídeo, Luis Soares. Eu sei que a gente fala, se o Grêmio não tivesse Soares, porque acabou sendo ele, né? O toquinho de meio de... Não foi bem de cobertura, mas foi mais ou menos assim, me esqueci o termo agora, mas o gol dele, sutil ali e de qualidade, acabou decidindo o jogo, um belo passe do Besossi também, diga-se de passagem, mas Soares fez a diferença, como tem feito nesse 2023 inteiro. Mais de 40% dos pontos do Grêmio passaram por Soares, é o jogador do Brasileirão com maior participação em gols, contando gols e assistências. Então ele é um monstro, ele está fazendo a diferença, ele está definindo muito joguinho encardido, ele está nos salvando a pele por vezes em que o Grêmio não vai bem. E aí quando a gente fala, mas se o Grêmio não tivesse Soares, estaria muito abaixo. E alguém diz, mas o Grêmio tem o Soares, não pode dizer que não tem. Isso é uma verdade. Sempre que a gente faz esse tipo de análise, destacando um jogador, é uma verdade. Poxa, o goleiro salvou, mas o goleiro é do time, então tá tudo certo. Agora, é importante a gente reforçar isso para saber que a gente não tem um time tão bom quanto alguns acham. Para saber que a gente não tem um time para disputar título, quiçá para disputar a Libertadores. Talvez a gente não tenha em 2023 um time para disputar a Libertadores da América, para disputar a vaga, né, para a Libertadores da América. Talvez a gente esteja nesse bolo graças a Luis Soares. E óbvio que isso não vale como crítica para a direção em 2023, porque sim, nós temos o Soares, graças a essa direção. Então não, nós estamos nessas brigas, né, por mérito de todo mundo envolvido. Agora, o meu olhar é para 2024, porque não vai ter Soares. Não vai ter Soares. E a gente não pode achar que temos uma base que pegou G4 ou G6 ou sabe sei lá o que no final do ano e que basta pontualmente rechear aqui, ali para ganhar alguma coisa grande. Não, cara. Quando o Soares sair, vai precisar de muito mais. Tá sofrido com ele, mas ele tá resolvendo. Então, assim, ou o Grêmio entra 2024 pensando, não, as finanças ainda são prioridade, vamos só fazer bonito na Libertadores, vamos só também ficar na parte de cima do Brasileirão, mas não é o ano de títulos ainda, aí beleza. Aí pé no chão, contratações criativas, pontuais e tal. Agora, não. 2024 a gente já pensa em título. Aí, senhoras e senhores, a reformulação vai ter que ser tão grande ou maior que foi a de 2022 para 2023. Porque o time tem deficiências, tem carências flagrantes, mesmo com Soares resolvendo. Quando tu tirar esse ET, esse monstro, esse fora da curva, né, dentro do Brasil, quando tu tirar essa peça, cara, vai precisar de muito mais e o Grêmio vai ter que ter consciência disso. Por isso que é importante a gente falar desse papel dele nessa temporada. Não é para criticar o Renato, o Soares está salvando, não é para criticar a direção, até porque foi ela que trouxe. Na minha opinião, essa análise é importante para pensar no 2024. Não nos iludamos com o Grêmio de hoje, pensando que vai faltar pouca coisa para crescer no ano que vem. Vai faltar alguma coisa considerável já e mais um vazio enorme deixado por Luis Soares. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.